Olá, bom dia pessoal, né? Estamos nós aqui de novo. Vamos começar a aula da semana entre o dia 13 até o dia 17 agora de julho. Lembrando que nós estamos no segundo bimestre já, tá? E a semana passada eu encaminhei para vocês, a gente iniciou os ecossistemas, né? Falei um pouquinho para vocês da Amazônia, né? Falei um pouquinho da Mata Atlântica. Então a gente vai. Falei também sobre o Pantanal, né? As características, alguns animais, como que é o solo, né? Daquela região. Então agora a gente vai dar continuidade, tá? Aos outros ecossistemas, tá bom? Então tentem acompanhar a leitura, depois vocês copiam essa atividade no caderno, essa matéria, respondam as atividades, tá bom? Então vamos lá. O domínio do Cerrado é o segundo maior domínio morfoclimático brasileiro, ocupando cerca de 20% do território nacional e está localizado principalmente na região central do país, abrangendo 10 estados brasileiros, tá? Então ele pega 10 estados brasileiros. Depois, mais adiante, nós vamos verificar no mapa. Ele está localizado principalmente na região central do país, né? Então, ele fica na nossa região central. E o bioma ele é predominantemente desse domínio a savana, né? Que nessa região ela recebe o nome de cerrado, tá? E o clima do cerrado ele é com um verão bastante chuvoso e um inverno bem seco, tá? A área é cortada por 3 bacias hidrográficas, né? São 3 localidades de rios: o Tocantins, o São Francisco e o Rio Prata. No entanto, isso não garante uma grande disponibilidade de água no bioma. Os maiores reservatórios de água estão localizados a grandes profundidades no subsolo. Então, pessoal, a corrente maior de água é no subsolo, tá? E por isso que muitas vezes, por ser um bioma muito seco, né, muito árido, acaba tendo vegetações que acabam morrendo, aquele aspecto de seco. Nós vamos ver mais adiante. Grande biodiversidade, a maior entre as savanas do mundo. Nele vivem muitas espécies de animais que estão adaptadas à alternância entre as estações seca e chuvosa e interagem com as espécies vegetais típicas, né? Há grande variedades de fisionomias, tá? Como nós vamos ver a seguir. Então, existem vários tipos de animais. Ó, uma das características dos animais do cerrado que habitam lá é o lobo-guará, né? Que é um mamífero carnívoro. Ele é do mesmo grupo dos cães, né? Lobos e raposas. E a siriema, desculpa, da espécie Carioma cristata. Né? Ela é uma ave cujo canto marcante dela pode ser ouvido a mais de quilômetros, tá? E vocês podem observar também aí na figura ao lado a localização da distribuição do cerrado aqui no território. Então essa parte em verde é a localização, é na região central do país, então, né, do mapa, tá? Essa é a região do cerrado. Será que abrange aqui no estado de São Paulo, pessoal? Né? Nós vamos pesquisar isso depois. Então, para o próximo slide, vamos lá. As fisionomias do cerrado. De modo geral, a vegetação do cerrado apresenta características relacionadas ao clima seco. A ocorrência de incêndios periódicos e
e ao solo pobre em nutrientes que podem limitar o desenvolvimento das plantas. Muitas plantas desse bioma apresentam raízes profundas que atingem os profundos reservatórios de águas subterrâneas. Há também muitas plantas com cascas grossas e folhas espessas, que diminuem a perca de água e, além disso, algumas árvores perdem as folhas nas estações secas. O cerrado abriga campos de herbáceas com maior ou menor presença de árvore e arbustos, o que resulta em diferentes fisionomias de vegetação. Então, pessoal, né, o que nós podemos observar aqui de importante? As plantas, elas são limitadas, né, o desenvolvimento dela, porque o solo ele é muito pobre em nutrientes, né, além dele ser um solo muito pobre em nutrientes, ele é um solo pobre em água, né? Digamos assim, também isso impede o desenvolvimento das plantas, né? As plantas, as raízes das plantas acabam sendo maior do que a própria parte externa do solo, né? Porque a raiz ela tem que alcançar, né, os reservatórios profundos subterrâneos de água, tá? Outra característica importante é que as plantas elas possuem cascas grossas e as folhas espessas, né? Para diminuir o quê? Para diminuir a perca rápida de água, né? Então a casca grossa e as folhas também espessas, grossas, densas, faz com que retenha mais água no seu corpo, tá? Evitando assim a perca de água e até mesmo levando a seca, né, do ser vivo ali da planta, tá? As fisionomias vão do campo limpo, em que há apenas plantas rasteiras com poucos arbustos e que recebem alta incidência de luz, até o cerradão, que é o local onde começa a fechar mais a vegetação, tá? Com vegetação mais densa, incluindo árvores de grande porte, né? Cerca de 9 até 15 metros de altura, tá? Com troncos retorcidos e vegetação mais baixa, que recebe pouca quantidade de luz. Então, aí, vamos observar aqui na imagem abaixo, ela começa, né, ali na faixa de menos de 5 metros, né, nós temos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, o campo limpo, depois ali campo sujo, né, em segundo, tá vendo? Depois vem o campo cerrado, depois vem o cerrado, que já vai aumentando, né, a altura da vegetação, e depois vem o cerradão, que já são árvores, tá? Vai fechando mais. Então aqui, ó, a legenda da imagem. No cerrado, existe variação gradual de fisionomias relacionadas, que vai de campos abertos, que são sem árvores, né, ou seja, campos limpos, até as florestas fechadas, que são os cerradões, tá? Então, o cerrado ele possui vários tipos de vegetação, né? Iniciando de campo limpo até o cerradão, tá? Vamos aqui para o próximo slide. A figura A, pessoal, ela apresenta um campo limpo, tá? Aqui vocês podem observar que tem uma nascente ali no meio, né? Onde tem a estrada que passa indo em direção à montanha, tem o Rio São Francisco. Só que aí é uma vegetação de campo limpo, né? E a figura B é um cerradão, já são árvores, né? Árvores altas aí com mais de 5 metros. E lá no fundo a gente pode notar, né?
visualizar o Morro do Chapéu. E a vegetação ela é mais densa, ela é mais fechada, tá bom? Vamos então para o próximo slide. E as frutas no cerrado, né? Quais que são as características dos frutos lá no cerrado? As frutas, elas ainda são poucos conhecidas pela população brasileira. Muitas delas, como a gaita e o buriti, são ricas em vitaminas. O umbu, a magabá e o cajá, manga, e o murici são bastante utilizados nos sucos e sorvetes. O pequi é uma fruta muito apreciada na culinária do Cerrado. Com a retirada da vegetação para a agricultura e a pecuária na região, o número de árvores de muitas espécies diminui. Por esse motivo, alguns projetos de conservação estão adotando estratégias de replantio e comércios das frutas nesse bioma. Então, pessoal, infelizmente devido à agricultura, né, e à pecuária, essas frutas elas são meio que extinguidas, né? Elas são limitadas. Utiliza-se hoje, já está utilizando muito replantio para não perder essas espécies, né? Aqui eu coloquei a imagem, né? E a primeira lá é o umbu, né? Aqui em cima. A segunda é a mangabá. Olha como ela é, bem redondinha, toda rajada. O terceiro é o murici, que tem duas ou três sementes, né? Características dela. E o pequi, ali, ela lembra a ameixa, né, pessoal? Aquela ameixa que ela é meio azedinha, tá? E os impactos ambientais no cerrado? Opa, voltando. Então, aqui, né, os impactos ambientais no cerrado. A paisagem do cerrado foi e continua sendo muito modificada, restando menos de 60% de sua área original. Muitos rios foram contaminados com mercúrio por causa do garimpo local, né? E a vegetação nativa foi desmatada para a comercialização de madeira, a produção de carvão, a expansão urbana e a agropecuária. Essas alterações impactam diretamente os seres vivos que habitam esse bioma. Muitas espécies endêmicas, ou seja, que moram ali no local, né, ali de dentro, estão ameaçadas de extinção e alguns animais migram para as regiões que não costumavam ocupar. Outros impactos, pessoal, que ocorre é o fogo. É um importante fator ecológico no cerrado e influencia o ciclo de vida de diversas espécies. Algumas plantas, por exemplo, só produzem flores e frutos após eventos de queimadas. Eventos naturais como os raios podem provocar fogo na vegetação, sobretudo na transição entre a estação seca e chuvosa, quando as plantas estão extremamente secas, né? Elas estão muito secas, então isso é facilmente um grande risco, né, através de tempestades, de raios, iniciar um fogo. Atualmente, muitas queimadas decorrem das ações humanas, em especial, aquelas relacionadas à agropecuária. O uso frequente e indiscriminado do fogo em vastas áreas, ao contrário do fogo natural ocasional, que seria pelos raios, né? Ele pode levar à diminuição da diversidade de espécies e à alteração da vegetação do cerrado. Pessoal, aqui eu coloquei duas questões, eu quero que vocês respondam também no caderno, tá? A primeira, quais são as características típicas das árvores do cerrado? Como essas características estão relacionadas ao clima e ao tipo de solo? E a 2, o fogo no cerrado é sempre um evento prejudicial? Expliquem, tá?